começar aqui, ó, refletindo no que Salomão escreveu, lá em Eclesiastes, no capítulo 3, só o primeiro versículo, Só, tá? vai lá. Ele diz assim, ó, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Olha só, então Salomão está falando que tudo tem um tempo e que tudo está de acordo com os propósitos de Deus para nós. Sim. Tudo é de acordo com os propósitos de Deus para nós debaixo do céu. Então, amor, hoje, aliás, ao longo de toda a história, nós não conseguimos, não foi comprovado ainda que se você plantar uma semente lá e se ela ficasse plantada só no período da noite, ela não cresceria. Então, assim, a ciência já comprova isso, que para a plantinha crescer, você precisa da luz solar, você precisa da noite também. Se você planta uma semente, ela não vai crescer. Se só houvesse noite, aquela semente não cresceria. Então, nós precisamos do dia e da noite, por exemplo, para fazer aquela sementinha crescer. Exatamente. Olha que interessante. E quando Deus criou né, o mundo lá em Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 1, Deus começa ali na criação a organizar né, as criaturas dele. E aí, entre outras coisas entre tantas coisas que ele criou, ele cria o dia e a noite. O frio, o calor. O frio, aliás, o frio e o calor veio depois. Sim, veio depois na Arca de Noé, depois do mas dilúvio. assim, foi tudo criação de Deus, Foi né? tudo criação. Então, o frio, o calor, a terra, a água, ou seja, Deus ele não cria todo mundo igualzinho. Exatamente. Ele não cria só o dia, ele não cria só a noite, né? Então, assim, Deus, ele deixa tudo organizado e nessa organização nós vamos observar as diferenças, as polaridades. E é justamente nessas diferenças que nós encontramos a vida. Então, Salomão vai falar em Eclesiastes 3 que há tempo de nascer, há tempo de e há tempo de morrer também. Há tempo de rir e há tempo de chorar. Isso, ou seja, são coisas totalmente diferentes, movimentos totalmente diferentes, mas justamente através desses movimentos é que você percebe a vida, a beleza da vida, nessas diferenças. Então, não existe. Imagina se um bebê é bonitinho, não é? Um bebê. Imagina se ele fosse bebê a vida inteira. Não dá, né? Não dá, gente, não dá. Tem que crescer. O bebê tem que crescer. E para ele crescer, ele precisa viver o dia e a noite. Ele precisa descansar. O ser humano. E é justamente no descanso que nós crescemos, sabia? Que a gente cresce no descanso enquanto nós dormimos. É importante entender que o diferente é entre os diferentes que existe vida. Isso. Se você fizer um plantio, a planta ela precisa do calor, mas ela também precisa a natureza, ela precisa do inverno, precisa do verão, precisa do outono e da primavera. Veja, quente e frio, olha as duas polaridades aí. Então, nós temos o verão, outono, que é aquela meia estação, se aproximando, já nos acostumando o corpo para o frio, vem o inverno, primavera para começar a aquecer, e depois vem o verão, e assim vai sucessivamente. Então, sucessivamente. Né? O que eu quero trazer? O que nós estamos trazendo? Gente, para gerar vida, não pode ter só inverno e inverno, ou só verão e verão, senão tudo se destrói. Para que a vida se organize na Terra, Deus é um especialista e Deus ama os diferentes. Deus ama a diversidade. Só que agora tem um detalhe. Dá muito problema em casamento. Isso, vamos explanar mais essa questão da diversidade, né? Então imagina que você vai fazer aí um exercício. Fazer exercício é muito bom, mas se você não descansa, você compromete o seu desenvolvimento. Olha que bacana, que contraditório isso, né? Se eu preciso treinar para me desenvolver, mas se eu não descanso, que é um movimento diferente, eu não consigo desenvolver os meus músculos, no caso de hipertrofia, por exemplo, para quem faz levantamento de peso. Olha só, e que interessante, o nosso corpo funciona com polaridades. Quer um exemplo? O sistema simpático e parasimpático. O que é o sistema simpático? Aquele de luta e fuga. Então, se você fica muito estressado, você vê um perigo, você não vai correr? É isso, é o sistema simpático. Ele te mobiliza quando tem um perigo. Se você está no estresse, ele te mobiliza para ter força. E o parasimpático, ele te relaxa. Então, até o corpo da gente tem aquilo que te deixa desperto e aquilo que te deixa relaxado. O coração, ele contrai e relaxa, contrai e relaxa. Agora, se ele só contrai,
Ou só relaxa? É Não há isso mesmo. vida. O corpo do ser humano, ele funciona também com essas polaridades, assim como a criação. Isso, então o movimento da respiração, o que é o respirar? O Exato. respirar é a composição de 2 movimentos diferentes, né, Exatamente. a inspiração, quando você puxa o ar, e a expiração, quando você solta o ar. Então, Isso. a respiração é o que nos mantém vivos, mas a respiração é composta por 2 movimentos diferentes. Exatamente. Olha que interessante isso. Nós só estamos vivos porque respiramos. E a respiração é você puxar o ar e soltar o ar. Se você só puxasse o ar, com pouco tempo você morreria. E se você só soltasse o ar, com pouco tempo morreria também. O corpo, a vida, ela só existe com as polaridades, com aquilo que é diferente. Com aquilo que é diferente. Então, como é que nós concebemos uma vida humana? Quando é que uma vida humana é concebida? Quando você tem espermatozoide e óvulo. Isso mesmo. Né? A essência do masculino e a essência do feminino. Então, só espermatozoide e só óvulo não gera vida. Exatamente. É necessário essas duas dinâmicas, esses 2 componentes para o ser humano existir. É isso mesmo. Então, quando você vai, por exemplo, na relação sexual, como é que a relação sexual acontece? Na penetração. É bom nem falar, amor, porque de repente alguma solteira aí. Mas tudo bem, mas ela já vai casar sabendo que na relação não, sexual. Ela já sabe, com certeza, mas o que eu quero dizer. Não, mas é a verdade, amor. né? Mas tudo bem. Então, vai. assim, ó, na relação sexual não existe não existe o sexo sem movimento. Na penetração você tem que ter movimento. E é justamente isso que dá prazer, que gera vida posteriormente. Então, assim, gente, estamos deixando claro que polaridades é o que gera vida, e esse gerar vida só acontece com movimentos diferentes. Então, é com base nesse raciocínio que nós queremos falar hoje sobre a importância da diferença, amor. Ok, amor, então assim, fizemos uma introdução a respeito da polaridade, sobre a importância da polaridade, e estamos falando aqui reiteradas vezes que só existe vida nas diferenças. Como esse conceito, ou melhor, por que é importante nós falarmos sobre polaridade para as famílias hoje, para as nossas irmãs cristãs? Exatamente. Primeiramente porque, queridas, muitos problemas, ou todos os problemas de relacionamento no casamento, é justamente porque a mulher e o homem não sabem lidar com a diferença do outro. Sim. Aqui são 2 cabeças pensantes. Na sua casa, cabeças pensantes, não só com marido e mulher, de repente com seus pais, com seus tios, com as pessoas que você convive, 2 cabeças diferentes. A questão é, nós temos pouquíssima tolerância ou baixa tolerância ao nosso cônjuge. Chefe xinga, grita e tá todo mundo de boa. E você se ofende, até se ofende, mas a vida que segue. Agora, o cônjuge, não, ele tem que ser como eu. Só que você não lida assim com o seu chefe, né? Para que ele seja como você, para que ele venha se tornar como você. Então, é muito difícil hoje, na verdade não é hoje, né? A convivência em relacionamento, no relacionamento conjugal, ela acaba sendo desafiadora, porque nós estamos lidando com um homem ou uma mulher, com capacidade diferente de ver a vida, de se relacionar, até pela característica do masculino e do feminino serem totalmente diferentes, uma outra polaridade importante, mas também nós temos culturas dinâmicas sistêmicas da nossa família de origem que nós também trazemos para o casamento. Isso dá muito problema. Então, aprender a viver com a polaridade, com o diferente, é viver um relacionamento saudável, inclusive ter saúde mental e emocional saudável também. Sim. Aliás, é ter saúde emocional e saúde mental também. Quer um exemplo? Você vai viver com um homem que vive uma dinâmica aí diferente, né? De repente, tem problema no casamento, o homem bebe. Ok. Marido bebe. Com certeza é difícil de você lidar. Só que nós já entendemos pela ciência sistêmica que, para essa bebida acontecer, queridas, muitas vezes a mulher também tem esse papel de desencadear
esse momento dessa bebida, né? Eu digo assim, bebida de vício mesmo, né? Então, como que a mulher contribui para que esse homem entre nessa dinâmica? Eu sei que é diferente, sim, é diferente. Mas o fato é o seguinte, como que eu lido com essa situação? Como que eu lido com o meu marido que é diferente de mim para que ele melhore nessa questão da bebida? Porque lidar com os diferentes é você conseguir lidar com esse relacionamento conflituoso muitas vezes, com os problemas que tem no relacionamento, certo? Então, o que é importante? Primeiro, quando eu não sei lidar com a polaridade, eu tenho problema de saúde emocional, eu tenho problema de saúde mental e tem um detalhe, divórcio. Porque chega uma hora que de tantos conflitos que o casal acaba vivenciando, chega uma hora que a única solução é o quê? Divórcio. Porque de tantos conflitos consecutivos vem a crise, crise que não é trabalhada, acaba gerando divórcio. E o que o divórcio representa? Lá no fundo, uma dificuldade desses diferentes se relacionarem.